Olá! Hoje vamos abrir a caixa preta de um dos lugares mais importantes e complexos do Brasil, a Câmara dos Deputados. Exato. A gente vê as votações, as discussões, mas o que rege tudo isso? Pois é, a resposta está num documento chamado Regimento Interno. Nossa fonte é essa resolução, lá de 1989, com todas as suas atualizações. E a nossa missão aqui é decifrar esse verdadeiro manual de instruções no poder, né? Exatamente. Vamos entender como os 513 deputados federais trabalham, desde o primeiro dia no cargo até as salas onde as leis são de fato negociadas. E é bom deixar claro, não é só um monte de regra burocrática, não. Não mesmo. Eu diria que o regimento interno é o verdadeiro roteiro do poder. Cada artigo, cada prazo, cada detalhe pode ser a diferença entre um projeto virar lei ou ficar na gaveta. Um roteiro do poder. Gostei disso. E todo roteiro tem um começo. Nesse caso, a posse de um deputado. Imagino que não seja só chegar e assinar o papel. De jeito nenhum. Pelo que eu li, até o nome que o político vai usar no painel é regulado. Ok, vamos analisar isso. Então, um político é eleito em outubro. Quando a vida dele como deputado federal começa de verdade? O pontapé inicial acontece no dia 1º de fevereiro, no início do que a gente chama de legislatura, que dura 4 anos. Certo. E tem uma sessão solene, uma reunião preparatória. E a tradição aqui é muito forte. Quem preside essa primeira reunião é o presidente anterior da Câmara, se ele foi reeleito deputado, claro. E se não foi? Aí a regra busca o decano, o deputado mais velho entre aqueles com o maior número de mandatos. É um sinal de respeito à experiência, sabe? Faz sentido. E o momento principal, imagino eu, seja o juramento. Como ele funciona? O juramento é o ápice da solenidade. O texto é fixo, muito poderoso. O presidente da sessão lê para todos. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. E depois? Depois disso, um por um, cada deputado eleito é chamado. E de pé, precisa dizer em voz alta: assim o prometo. Um por um, com os 513? Isso deve levar um bom tempo. E me parece bem rígido. Eles não podem adicionar um pela minha cidade ou algo assim? De jeito nenhum. O regimento proíbe qualquer tipo de alteração, discurso ou acréscimo. Nossa. E mais, a posse tem que ser pessoal. Não dá para mandar um representante. É um ato que exige a presença e a voz do eleito. Reforce o compromisso individual, né? Exatamente. É intransferível. Mas e se alguém estiver doente? Ou uma deputada acabou de ter um filho? Em um mundo pós-pandemia, isso parece meio inflexível. E o que é fascinante aqui é exatamente isso. Um documento antigo precisa respirar o ar do seu tempo. E ele tem respirado. Então já mudou. Sim. Recentemente, adicionaram regras que permitem a posse por videoconferência em situações bem específicas, como problemas de saúde ou licença maternidade. Que bom. É a instituição se adaptando, né? Sem abrir mão da formalidade, mas reconhecendo que a vida acontece. E a história do nome que eu mencionei? Como funciona essa regra? É quase uma regra de marketing político dentro do regimento. Cada deputado escolhe um nome parlamentar. Que é como ele vai ser conhecido. Isso. E a regra diz que esse nome deve ter no máximo 2 elementos. Pode ser um prenome e um sobrenome ou 2 nomes. Isso força a criação de nomes curtos, fáceis de lembrar. E que cabem no painel eletrônico. Exato. É por isso que muitos acabam virando uma marca de 2 palavras. Ok, então o deputado já tem seu crachá, seu juramento foi feito. Mas quem realmente dá as cartas e define o ritmo dos trabalhos no dia a dia? Aí a gente chega no centro do poder na Câmara. A mesa diretora. A mesa diretora. Exatamente. A mesa é, na prática, o conselho de administração da Câmara. É composta pelo presidente, 2 vice-presidentes e 4 secretários. Como eles são escolhidos? São eleitos pelos próprios deputados para um mandato de 2 anos. E a regra é clara: ninguém pode ser reeleito para o mesmo cargo na eleição seguinte, para garantir a rotação do poder. E como esses cargos são distribuídos? É o partido com mais deputados que pega tudo? Não. E aqui está uma das regras de ouro da democracia parlamentar.
a proporcionalidade. Proporcionalidade. Isso. Pense na mesa como a diretoria de uma empresa. A regra garante que, se um partido tem, digamos, 20% dos deputados, ele deveria ter direito a perto de 20% dos cargos na mesa. Para que um partido só, mesmo que seja o maior, não domine tudo. Exatamente. Para proteger as minorias. Entendi. E essa regra é levada a sério? O que acontece se um deputado eleito para a mesa decide mudar de partido no meio do mandato? Aí o regimento é implacável. É mesmo? Se o deputado mudar de partido, ele perde o cargo na mesa, automaticamente. Nossa. A vaga pertence ao partido que o indicou. É uma trava poderosa contra o troca-troca partidário, sabe? O recado é claro, a lealdade partidária é crucial. Além da mesa, a gente sempre ouve falar dos líderes. Qual é o papel deles nesse jogo? Os líderes são os técnicos de cada time. O presidente da Câmara é o juiz do jogo, mas os líderes definem a estratégia de cada bancada. Entendi. Eles orientam o voto, falam em nome do partido e, o mais importante, eles negociam. A política real, a da negociação, passa toda por eles. E eu vejo na política os partidos formando os tais blocões. Pelo que entendi, isso é uma estratégia de poder, certo? É exatamente uma estratégia de poder. Um partido pequeno sozinho tem poucas chances de conseguir um cargo na mesa ou presidir uma comissão importante. Então eles se juntam. Isso. O regimento permite que eles se unam em blocos parlamentares. Eles somam suas bancadas e passam a negociar como uma força única, muito maior. É uma questão de sobrevivência política, então. E de poder de barganha. É a única forma de um país pequeno ter voz de verdade. Certo. Já entendemos a estrutura de comando. Mas onde as leis são de fato analisadas, debatidas, onde o trabalho pesado acontece? Acontece nas comissões. Se o plenário é o grande palco, as comissões são os bastidores. É onde a mágica ou a batalha legislativa acontece. Exato. Existem as temporárias, como as CPIs, e as permanentes, divididas por tema: saúde, educação, agricultura. E qual o poder real dessas comissões permanentes? Elas só dão uma opinião? Muito mais do que isso. E aqui está um dos maiores segredos do poder legislativo. As comissões têm o que se chama de poder terminativo. Poder terminativo? Espere, o que isso quer dizer? Que um projeto pode virar lei sem que todos os 513 deputados votem no plenário? Exatamente. É isso mesmo. Como assim? Se um projeto é aprovado em todas as comissões por onde precisa passar, e não há um recurso de pelo menos 52 deputados para levá-lo ao plenário. Ele segue direto para o Senado ou para a sanção? Direto. É aqui que o jogo político fica pesado. Um projeto polêmico pode ser aprovado de forma mais discreta por um grupo pequeno de deputados numa comissão. Nossa, isso é impressionante. É uma ferramenta de poder imensa. Usada tanto para agilizar pautas quanto para passar propostas controversas por debaixo do radar. E quais são as comissões mais poderosas? Aquelas que todo partido quer controlar? Existem duas que são os grandes filtros da Câmara. A primeira é a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a CCJ. A famosa CCJ. Pense nela como o porteiro de uma festa. Não importa quão bom seja o projeto, se a CCJ disser que ele é inconstitucional, ele não entra. Fim de papo. Entendi. E a segunda? Comissão de Finanças e Tributação. Ela é o contador da casa. Sua função é analisar o impacto financeiro e perguntar: tem dinheiro para pagar por isso? Um parecer negativo dela pode enterrar um projeto. E as CPIs, as comissões parlamentares de inquérito. O que o regimento diz sobre os poderes delas? As CPIs são o legislativo mostrando seus músculos investigativos. Elas são criadas quando 1/3 dos deputados assina um pedido para apurar um fato determinado. E o ponto crucial é o poder que elas têm, né? Exato. O regimento concede a elas poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Calma aí. Poderes próprios das autoridades judiciais. Isso é enorme. Quer dizer que uma comissão de políticos pode agir quase como um juiz? Quase isso. Uma CPI pode intimar testemunhas, que são obrigadas a comparecer e falar a verdade, pode requisitar documentos sigilosos e, com autorização judicial, pode quebrar sigilos bancário e telefônico.
É a ferramenta de fiscalização mais poderosa que o Congresso tem. Com certeza. É por isso que a instalação de uma CPI sempre causa um terremoto político. Fica claro que o regimento não é só um livro de regras, mas um mapa do poder. E esse mapa muda com o tempo. Se a gente conectar isso a um quadro mais amplo, vemos que o regimento não é um fóssil, ele evolui. Ele tem que refletir as transformações do país. E ele faz isso criando novas estruturas internas. Pode dar um exemplo. Um ótimo exemplo é a Secretaria da Mulher. Não é só um órgão simbólico. Certo. Ela é composta pela Procuradoria da Mulher e pela Coordenadoria dos Direitos da Mulher. Na prática, funciona como um canal para receber denúncias de violência, fiscaliza programas do governo para a igualdade de gênero. E atua para garantir que as deputadas tenham espaço e voz na Câmara. Isso. Inclusive, criaram um Observatório Nacional da Mulher na Política para produzir dados e pesquisas sobre o tema. É a institucionalização de uma pauta social. E eu vi que tem uma mudança ainda mais recente, de 2023, que me parece muito significativa. A criação da bancada negra. Como isso funciona? Essa é talvez uma das mudanças mais importantes no regimento nas últimas décadas. A bancada negra é formada por todos os parlamentares que se autodeclararam pretos ou pardas no registro de candidatura. Mas não é só um grupo informal, né? Não. E essa é a grande virada. Certo, mas o que isso muda na prática? Eles ganharam que tipo de poder? Eles ganharam prerrogativas formais. A liderança da bancada negra agora tem o direito de participar das reuniões de líderes, com direito à voz e voto. Espera aí. Isso significa que eles sentam na mesa onde a pauta de votações do país é decidida. Exatamente. Além disso, ganharam um tempo de fala semanal em plenário. Isso é uma mudança de paradigma. O regimento se organizava por partidos, não por identidade racial. E isso reflete uma pressão da sociedade e dos próprios parlamentares. Significa que a pauta racial ganha um status formal, com tempo de fala e assento na mesa de negociações. Na prática, impede que essa agenda seja ignorada. Exato. Força essa pauta a entrar no cálculo político de todos os líderes. É um reconhecimento institucional de que a raça é um eixo central na política brasileira. Ok, o regimento define poderes, cria órgãos, mas e quando um deputado quebra as regras? Quando alguém pisa na bola? Existe uma polícia interna? Existe. É o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. O Conselho de Ética. É o órgão responsável por zelar pela conduta dos deputados. No fundo, é a própria Câmara tentando se policiar, sabe? O Código de Ética define o que é considerado uma infração. E o que pode levar um deputado a ser punido? Quais são as linhas que não podem ser cruzadas? As infrações mais graves que podem levar até a perda do mandato são, por exemplo, usar o cargo para conseguir vantagens indevidas. Corrupção. Isso. Ou abusar das prerrogativas, como a imunidade. Mas tem outras condutas também, como perturbar a ordem, agredir um colega, desrespeitar a mesa diretora. E as punições? Vão de um simples puxão de orelha à expulsão? Basicamente, a escala é ampla. Pode começar com uma censura verbal ou escrita, pode evoluir para uma suspensão temporária do mandato, onde o deputado fica afastado e sem salário. E o caso mais grave? No caso mais grave, o Conselho pode recomendar a cassação do mandato, mas aí a decisão final é do plenário, em votação aberta. Ufa, é muita informação. Então, para a gente amarrar tudo, vimos o caminho de um deputado desde o juramento, deciframos a mesa diretora e os líderes, mergulhamos no trabalho das comissões e vimos como o regimento é um organismo vivo, né? Um organismo vivo que se adapta criando a Secretaria da Mulher, a Bancada Negra e que também tem seus mecanismos para punir. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Significa que o processo legislativo está longe de ser um caos. Ele é governado por um sistema de regras incrivelmente detalhado, que busca equilibrar representatividade, eficiência e controle. Entender essas regras. É como ter a chave para decifrar a política brasileira. Você começa a entender por que certas pautas andam rápido, por que outras morrem na praia, e como a pressão da sociedade pode, de fato, forçar mudanças dentro da estrutura do poder. Para terminar, fica aqui uma reflexão. O regimento interno é um documento em constante mutação.
A criação de bancadas formais baseadas em identidade e a adaptação a tecnologias como a videoconferência provam isso. Com certeza. Isso levanta uma questão importante. Olhando para o futuro, quais serão as próximas adaptações que o legislativo vai precisar fazer para continuar refletindo uma sociedade que muda num ritmo cada vez mais acelerado? E mais importante, como essas novas regras do jogo poderão redefinir o equilíbrio de poder e a própria ideia do que significa ser representado na política brasileira? Se o vídeo contribuiu para os seus estudos, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar novos conteúdos.